Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Mas a parada é a seguinte, irmão, ó. Eu vou falar agora Mas acho que o Fogão... É isso que você quer desabafar? Que o Fogão não, chega? eu quero desabafar porque desrespeitaram muito o Fogão isso você tem ao razão. longo da semana. Tem na razão, TV, verdade. na internet, enfim. Desrespeitaram o Botafogo. Aquele do jogo do São Paulo foi um absurdo. Então assim, falar que o time é um lixo. Pô, o elenco do Botafogo... Desculpa, o elenco do Botafogo é melhor que o do São Paulo, irmão. Desculpa nada, o elenco do Botafogo é melhor que o elenco do São Paulo. Eu não tinha visto o que você falou, né? Mas usaram uma expressão assim pra falar de um time lixo, eu acho muito pesado. Então assim... porque se trata de pessoas... Vamos lá que a gente tem que falar aqui pô, se a gente não tiver a voz pra algumas situações... Rebater, né? Pra rebater, essa parada fica aí e tal. Vou falar aqui, ó. O Botafogo foi amplamente desrespeitado pela imprensa nos últimos dias, nessa semana. E o Botafogo merece muito mais respeito pelo que é, como um clube gigantesco, enorme, com a tradição que tem. O Botafogo merece respeito. Então, assim, é bom que tratemos o Botafogo com o tamanho que ele tem. O Botafogo é enorme, o time que mais cedeu jogadores na história da seleção brasileira. Muito difícil você achar times no Brasil que tem um número igual ou superior de ídolos do nível que tem os ídolos do Botafogo. Então, um time gigantesco. Fundação do futebol brasileiro. Multicampeão. Aí a galera fala, não tem Libertadores e tal. Mano, olha só, você tem que entender que a organização do futebol brasileiro era completamente diferente. Até os anos 70, onde o Brasil já era tricampeão do mundo, até 1970, o Brasil era tricampeão do mundo e não existia um campeonato brasileiro com esse nome. A partir daí que... Aí você pode contar que o futebol nasceu em 71? Não. Futebol tem muita coisa antes. O Botafogo foi multicampeão ao longo desse tempo. Você não pode apagar nunca a história de um Garrincha, de um Nilton Santos, de um Zagallo, tudo que esses caras fizeram, Didi, né? Fizeram pelo futebol brasileiro, Manga. São caras... E você não pode diminuir esses caras. Heleno, Quarentinha. E você diminuir a história do Botafogo, você diminui a história desses caras, que são caras gigantescos no futebol brasileiro. E queria ser engraçado com uma situação que... Diminuíram o Botafogo, é um desrespeito que fizeram com o Botafogo. E eu vou estar aqui sempre pra defender o Botafogo e o Charla também, pra defender as cores do Botafogo, que é um time gigante. E, aliás, a gente tem que respeitar mais, não só o Botafogo, fugindo do Rio e de São Paulo. E isso é uma parada que a gente tem como fora do eixo, né? Temos que respeitar instituições e torcidas, né? Instituições e torcidas gigantescas que contribuem pro futebol brasileiro. Então, assim, o Botafogo é um time gigante, enorme, conhecido no mundo inteiro. Isso é verdade. Você vai na Europa, muita gente conhece o Botafogo. Se você for andar pelas ruas e tal, com a camisa do Botafogo, a galera vai conhecer por causa de Garrincha, por tudo que o Botafogo fez. Enfim. Pela contribuição pro futebol. Tem times, dos maiores times da história do futebol. Pô, a gente falou do Nilton Santos, pô. Era contratado, né, excursionar pelo mundo. Excursionar pela Europa, pra exibir o futebol brasileiro. O time que tinha na época lá, coisa que não acontece hoje mais, qualquer outro time aqui no Brasil nunca vai receber uma grana pra excursionar pela Europa. O Botafogo fazia isso porque era um time de nível internacional, time mundial. Se tinham jogadores... É o Real Madrid de hoje. Isso. Que a galera convida pra ir na Ásia, porque quer ver o craque da Croácia, o craque do Brasil. E era pra ver o craque da seleção brasileira, que tinha sido campeão do mundo. A maioria tava no Botafogo. Tinha o Didi, tinha o Garrincha, tinha o Nilton Santos. Essa é a parada. Então respeitem o Botafogo, né? Porque... O rapaz mandou aqui, desculpa, eu tô por fora. O que aconteceu? Não tá entendendo nada. Procura aí que você vai ver. Respeitem o Botafogo. Não estão respeitando o Botafogo. E eu vou lutar aqui pra respeitar o Botafogo. Outro dia eu lutei pelo Fluminense aqui, que achei que o gol do Cano tinha que ter sido exaltado em todos os programas de rede nacional, na TV e tudo mais. Teria que ser muito mais falado. Começaram o gol do Cano. Programas... E hoje eu tô falando aqui do Botafogo. Respeitem o Botafogo. Não estão respeitando a história, a grandeza e a torcida do Botafogo. Então fica aqui o meu desabafo. E sabe o que é mais interessante? Num mundo onde a gente, combate pra caramba, assim, o desrespeito e tudo mais, e a gente sabe que zoação faz parte de torcedor. Faz parte de torcedor. Mas a gente que trabalha com comunicação, a gente tem que ter responsabilidade. Tem muita responsabilidade. A gente que trabalha com zoeira, a gente trabalha sacaneando. Mas tem limite, né? Tem limite. Então você vê até mesmo por parte dos torcedores de outros times, eu vi vários torcedores de Flamengo, de Fluminense e de Vasco se solidarizando com o torcedor do Botafogo e com a instituição e também se revoltando. Porque o cara se bota no lugar. O cara se bota no lugar, estão fazendo isso com uma instituição, podem fazer isso com a minha. Então, assim, eu vi vários torcedores botando, assim, o bom senso acima
acima até do clubismo e de qualquer tipo de zoação, de sacanagem, defendendo o Botafogo. Então eu achei bacana esse olhar das outras torcidas, das torcidas rivais, que vão sacanear o Botafogo quando jogarem contra o Botafogo, mas que acima de tudo respeitam a instituição e se revoltam com o desrespeito. Por falar E disso, tem uma parada que a gente cada vez mais entenda, sendo do Rio, de São Paulo, de onde for, que o futebol não gira em torno do nosso umbigo, mano. Sim. Sacou? Tem muita coisa que acontece no futebol e muita coisa legal que acontece no futebol e muitas torcidas fodas que tem no futebol, times de camisas fodas com histórias muito legais, então que tem que ser exaltado. Né? Não acontece só no mundinho, na bolha que você vive futebol. O futebol acontece em muitos lugares. Você tem diversas situações pra você abordar. Exatamente. Divisões. Tem essa bandeira e, mano, respeito o Botafogo. O Botafogo é enorme. O Botafogo é enorme e tem uma das histórias mais bonitas do futebol mundial. E é isso. Eu só vou explicar aqui um dos casos, pra não ficar voando, e a gente fala de uma forma muito tranquila, porque a gente tem relação com todo mundo. O caso principal foi não sei se foi uma tentativa de uma brincadeira ou até uma provocada no time de São Paulo, que era o São Paulo, mas foi uma abertura do linha de passe após a rodada, se foi na segunda-feira ou após a rodada do domingo mesmo, que deram os destaques. Foi uma rodada onde todos os cariocas venceram. A primeira parada foi essa. Então, todos os cariocas venceram, entre eles o Botafogo venceu o São Paulo fora de casa, né? Não, no Nilson Foi o Nilson Santos. Vitória do Botafogo contra o São Paulo. E aí, na hora de formalizar ali uma pergunta, uma enquete do programa, qual foi a principal vitória dentre essas vitórias aqui? Aí botaram a vitória do time do Rio. E não botaram o Botafogo. Como que numa vitória contra o São Paulo não é uma vitória importante? Aí, assim, trataram como os 3 grandes times do Rio, venceram. O Botafogo. Vitória também. Tinha um negócio de importância. Vitória é mais importante. Aí, assim, mas está uma provocada do São Paulo, que uma vitória contra o São Paulo de hoje não seria importante. Amigo, não cabe. Aí eu não sou ambu de nada, mas assim, na hora de, uma brincadeira que mas com abrangência nacional, o torcedor do Botafogo tá assistindo o programa. Lógico. Né? E assina e tudo mais. Então, acho que soa muito como falta de respeito. Imagina o Botafoguense feliz da vida, uma vitória que, vencemos o São Paulo, não interessa. Aí o cara é fã do esporte, tá? 3 times grandes do Rio o cara vai se sentir mal. O cara vai se sentir mal. Pelo amor de Deus, cara, não pode isso.